Gente, aproveitando esse momento de pausa que eu fiz aqui agora para tomar meu café, eu lembrei de um assunto que eu tratei hoje em uma dessas reuniões com uma cliente, e é um assunto que eu quero compartilhar com vocês, porque chegou o final de ano, é uma pergunta que surge também, tá? Ela falou assim: ai, doutora, os meus 2 filhos vão passar as férias com o pai e ele disse que não vai pagar a pensão alimentícia. E aí, é certo isso? Gente, não é certo. Por quê? Quem paga a pensão alimentícia precisa entender que a pensão alimentícia ela funciona no quesito integralidade, né? Então, ela não é paga em meses úteis, porque não existem meses úteis. Ela é paga do início do ano até o final do ano e incide 13º para alguns, tá? Inclusive, pessoal, deixei um post aqui no meu Instagram essa semana, tá? Sobre a incidência da pensão alimentícia no 13º. Para a maioria dos casos, sim, né? Nos casos em que a pessoa é fichada. Para isso, tem que olhar a sentença judicial ou o acordo judicial que foi feito. Mas incide sobre um terço de férias, sobre compensações natalinas, tá? E outras verbas também, até horas extras. Então, fiquem ligados nisso. Mas por que é interessante a gente falar isso? Porque tem muito pai e tem muita mãe que vai passar férias com o filho e acha que ele não precisa continuar pagando a pensão alimentícia. Mas precisa, né? Porque como eu falei, a gente olha a integralidade, tá? Então, não tem como você falar assim: ah, nessas férias meu filho vai passar comigo, eu não vou pagar pensão. Não, você vai pagar, porque se você não pagar, tem as consequências jurídicas para isso, né? Que pode ser ação de execução de alimentos ou prisão. Pessoal, quando a gente para pensar, o filho, ele gasta muito, né? A criança e o adolescente precisa de tudo, precisa de muitas coisas. Então, precisa de moradia, precisa de lazer, precisa de acesso à saúde, educação, higiene, né? E tem gente que paga um pouquinho só, um valor irrisório de pensão alimentícia e fica achando que é demais. É surreal as situações que a gente encontra por aí, tá? Mas eu sempre tô batendo nessa tecla. É seu filho, é sua responsabilidade. Não importa se você é homem ou se você é mulher, tá? O adulto, ele precisa arcar com as responsabilidades. Então, o filho, ele é primordial, tá? A lei de alimentos foi feita para proteger a criança e o adolescente. E existem consequências jurídicas quando a pensão não é cumprida. Outro ponto que eu me lembrei também. Não tem como compensar, tá? Deixar de pagar a pensão alimentícia porque vai viajar ou porque vai dar presentes. Isso também não existe. Então, não existe compensação, tá? Mesmo que você pague a viagem, que você dê uma viagem cara para o seu filho, né, de férias, ou que você dê presentes, saibam que você precisa continuar pagando a pensão alimentícia, tá bom? Gente, vocês sabem que eu sempre venho aqui, todo dia eu compartilho aqui a minha rotina de trabalho. Sempre trago um assunto importante, sempre trago uma dica, às vezes algum livro que eu gosto. Para mim, informação é poder, tá? E nada melhor do que poder compartilhar isso com as pessoas. Eu gosto de trocar em miúdos, porque eu estou falando aqui para pessoas comuns, embora eu tenha vários colegas, né, de profissão que me seguem aqui. Mas para mim, o bom profissional, ele pega a linguagem técnica e transforma ela em uma linguagem fácil das pessoas entenderem. Então, eu falo aqui, não uso linguagem técnica, não uso palavras difíceis, eu uso uma coisa leve e descontraída para todo mundo entender, tá bom? Por que eu tô falando isso, gente? Tem muitas pessoas que pensam, né, que o profissional, ele precisa estar mostrando aquela linguagem técnica, difícil, falar bonito. A gente não precisa disso aqui, né? Como eu falei pra vocês, eu prefiro falar pro meu cliente de uma maneira que ele entenda. E eu deixo a linguagem técnica jurídica para quando eu vou fazer uma audiência, quando eu estou fazendo uma peça processual, quando eu vou lidar com outros advogados em alguma negociação, quando eu vou lidar com a promotoria de justiça. Então, nem nas petições a gente usa jargões jurídicos. Eu não vou usar aqui coisas que as pessoas não entendem, tá? Então, um bom profissional, ele faz isso, ele transforma aquilo que é difícil para a maioria entender, que fique simples e que fique fácil de entender. E eu espero que vocês gostem desse compartilhamento de conhecimento aqui, tá?